Aula de número 5 sobre o básico de SQL para iniciantes. Então, nesta quinta aula aí, a gente já vai entrar aqui no módulo 2, onde a gente vai aprender a criar um banco de dados, bem como também tabelas, certo? Então, no módulo 1 aí, ó, a gente aprendeu o que são os fundamentos de SQL, então o que é SQL, para que serve, modelos de banco de dados relacionais, não relacionais, conceitos de tabelas, registros e colunas. A gente viu também como que a gente pode instalar o SQLite Studio para a gente gerenciar bancos de dados de forma gráfica. E agora, aí, né, nesta quinta aula, entrando no módulo 2, a gente vai ver como criar bancos de dados, certo? Vou mostrar para você como criar bancos de dados de duas formas. Uma utilizando aqui a interface gráfica do SQLite Studio e a outra também utilizando aí linha de comando, certo? Nessa aula aqui em específico, eu não vou entrar em detalhe de como criar tabelas, porque vai ser tema para um próximo vídeo, certo? Bom, aqui então no SQLite Studio, se você não assistiu essa aula aqui, onde eu mostro como que você instala, eu recomendo que você volte uma aula e assista, depois assista essa aula aqui, daqui para frente, certo? Vamos clicar aqui então em bancos de dados, adicionar um banco de dados, você vai clicar aqui em Create a New Database File, e você vai escolher onde você vai salvar esse banco de dados. Como no vídeo passado eu criei aí o banco de dados estudos, nesse caso agora aqui eu vou criar um chamado teste, beleza? Em estudos, futuramente, a gente vai cadastrar alunos e a gente vai também cadastrar notas de alunos, depois brincar com esses dados aí para a gente conseguir aprender os comandos básicos, beleza? Eu vou clicar aqui em OK e você vai ver aqui do lado esquerdo que a gente tem aqui, ó, justamente o banco de dados criado. Porém, esse banco de dados não está aberto, então você precisa dar um duplo clique para que você consiga criar aí este banco de dados, beleza? Bom, o comando que você usa para criar um banco de dados, dentro de SQL, a gente tem um conceito chamado DDL e também o DML, certo? Então, há uma diferença aí, ó, nesses dois comandos. O DDL, aqui em banco de dados, ele é o comando justamente que você cria os bancos de dados, tabela, dentre outras coisas. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo, que, ó, por exemplo, aqui, ó, o DDL, você cria um banco de dados ou uma tabela, ou você altera ou você exclui. Os DMLs aí, ó, você seleciona, você faz o processo de inserção, CRUD. Temos também aqui os DCLs, certo? Que é para você garantir, por exemplo, aí, um usuário ter acesso a um banco de dados. E ou revogar esse acesso, também você tem o TCL, que para justamente você, por exemplo, estar atualizando aí um banco de dados, ou você está fazendo o rollback, né, que é restaurando aí os dados, beleza? Então, vale a pena você dar uma pesquisada nesses conceitos aí também, ao invés de focar apenas nos comandos, certo? Eu posso, inclusive, estar deixando um material aqui para você estar estudando, certo? De forma complementar, onde esses conceitos são explicados de forma mais abrangente, certo? Bom, vamos lá então. A primeira forma de criar banco de dados é utilizando aqui, né, a interface gráfica. A segunda forma é utilizando linha de comando. Então, nesse caso aqui, eu tenho o MySQL instalado, certo? Então, eu vou entrar aqui com a minha credencial e vou criar o mesmo banco de dados. Para que você utilize uma linha de comando, você utiliza o seguinte comando, create, é um comando aí, DDL, database, teste. Certo? Para que você consiga abrir esse banco de dados, use test. Show tables, obviamente, não tem nenhuma tabela criada, certo? Uma outra forma ainda para quem utiliza banco de dados MySQL é você utilizar o MySQL Workbench. Aqui, ó, MySQL Workbench na versão 8.0. Nesse caso aqui eu estou com a versão 8.0.34 instalado aqui na minha máquina, na porta 3307. Como eu tenho aqui minhas credenciais, eu vou entrar com elas aqui novamente. Aguardar aqui alguns segundos, até que o Workbench abra aí para mim esse banco de dados. Bom, agora que o MySQL Workbench abriu aqui, você pode ver que do lado esquerdo a gente tem aqui os bancos de dados, né? Temos justamente aqui, ó, o banco de dados chamado teste. Bom, apesar de eu apresentar como criar uma tabela no próximo vídeo, eu só vou dar aqui uma breve pincelada mostrando para você qual que é o processo, beleza?
Depois, no próximo vídeo, a gente vai aprofundar um pouco mais em criação de tabelas, certo? Bom, para todo, então a gente vai vir aqui em Databases, a gente vai vir aqui então em Reverse Engineer, ou Engenharia Reversa. Vou clicar aqui em Next, Next novamente. Vou selecionar a tabela teste, clicar em Next, Next novamente, Execute, Next e vamos finalizar aqui, ó, certo? Bom, eu vou clicar aqui nesse camaradinho aqui, ó, para a gente criar uma nova tabela. Então, vou clicar nele e você pode ver aqui, ó, que abriu essa opçãozinha aqui para a gente estar mudando aí o esquema do nosso banco de dados. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o banco de dados chamado teste. É muito importante fazer isso aí, ó, certo? Então, repare aqui, ó, a gente vai trabalhar aqui justamente, certo? Com as tabelas aqui, ó, do nosso banco de dados teste. Vou dar um duplo clique aqui nessa tabela, vou renomear para alunos, e aqui eu vou adicionar um ID, certo? Vai ser do tipo aqui, chave primária, not null, do tipo auto-increment primar key, né? Para a gente colocar aí o auto-incremento. Vamos colocar aqui o nome do aluno, no caso que vai ser um campo de var-chave, você pode colocar aqui, por exemplo, 100 caracteres. E também a turma, né? A turma que no caso vai ser um varchar, ou seja, campo de texto, porém com 45 caracteres. Todos os campos aqui, ó, not null, certo? A gente pode clicar aqui para fechar e como você pode ver, ó, esse aqui é o esquema da nossa tabela do banco de dados, certo? Então tá aqui, ó, certo? E como é que a gente faz para sincronizar esse camaradinho aqui, ó, lá com o nosso banco de dados teste? A gente pode vir aqui, ó, Databases, Synchronize Model, certo? Vamos clicar aqui em Next, Next, Next novamente. Você pode ver que está selecionado aqui, Next, Next, Next novamente. E você vai ver, ó, que a gente tem um comando aqui, ó, para criar justamente a tabela alunos dentro do banco de dados teste, com todos os campos aqui, ó, certo? Clicar aqui em Execute e Close, né? Voltando aqui então, Use Test, Show Tables, a gente pode ver que a gente tem a tabela alunos criada aqui dentro, ó. Então, Desk Alunos. Tá aí, ó, ID, nome, turma, certo? Então, é o seguinte, recapitulando aqui, a gente viu hoje, então, como criar bancos de dados, certo? Tanto dentro do SQLite Studio quanto do MySQL, utilizando tanto linha de comando, certo? Quanto aqui interface gráfica, nesses dois gerenciadores, beleza? Na próxima aula, então, dando continuidade aqui, né? Eu vou explicar aqui os tipos de dados no SQL, depois a gente vai ver como alterar a estrutura da tabela, como excluir tabelas e também bancos de dados. Então, nos vemos na próxima aula e até lá!